Olá, Chico, obrigado. É um prazer estar falando contigo aqui sobre a Oração do Amor Selvagem, que está sendo exibido, né, na comemoração, na edição especial de 10 anos, em comemoração ao Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú. Chico, queria que tu falasse um pouco do que esse filme representa para ti, né, e como foi a passagem dele pelo Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, o Cinerama. O filme representa muitas coisas, né? Cada filme é diferente, mas esse tem particularmente um significado grande pelo tamanho da equipe, por toda a relação de afeto que aconteceu e pela história ser, digamos, entre aspas, pesada, envolver uma criança e todo mundo se envolver nessa situação de uma maneira muito compreensiva e dedicada, discutindo esse tema que é sempre complexo, polêmico, religião, e que todo mundo estava interessado, na verdade, em fazer um bom filme. Então, para mim, essa lembrança é a melhor de todas, da equipe, das pessoas, do elenco, da dedicação de todos. E a dificuldade, cara, hoje vendo, eu acho que ela foi pouco em relação de tudo que a gente fez lá. E Camboriú sempre foi legal. Eu tenho uma relação boa com o André é coprodutor do filme, ele foi responsável por muitas dicas, muitas aberturas, muito estímulo, é um profissional diferente, profissional que a gente precisa, porque ele tem uma visão muito mais objetiva e muito menos apegada a certos conceitos, digamos, específicos da direção, ele tem uma visão prática, digamos. Então foi bem interessante, porque é um festival local, mais um, que a gente tem alguns, mas ele tem uma visão diferente, no lugar que tem uma importância estratégica, econômica grande para a gente, mas que não tem tradição, digamos assim, Sim, em termos de cultura e tudo isso. Então, ele está sendo pioneiro ali de tentar levar o cinema brasileiro, o cinema de qualidade, para aquela região que tem pouco assunto, digamos. Tomara que ele consiga. Eu acho que mais 10 anos a gente vai ter uma coisa bem legal. Chico, como é que tu tem observado esse período, né, de um crescente descrédito em relação à cultura brasileira, né, promovido pelo governo, e isso tudo somado a esse período de pandemia, com tudo fechado, as edições passadas tudo para o virtual, tudo. Como é que tu vê esse movimento de, mesmo assim, está sendo realizado um evento online, né, em comemoração, e o próprio festival ter chegado aos 10 anos, já pensando, no final do ano já está tudo programado para a 11ª edição. Como é que tu tem analisado esse movimento de resistência, né, a gente pode dizer, no meio de todo esse cenário tão complicado que a gente está enfrentando? Não é uma pergunta simples, mas tem dois aspectos que precisam ser levados em conta. Primeiro, o individual de profissional. Nós temos uma responsabilidade grande porque vivemos numa indústria nesse contexto de risco e a gente precisa saber o momento de não expor as pessoas e também não se expor aos riscos. Então, é uma questão de fazer como o festival está fazendo, como vários outros, tentar tocar a vida no online, que é uma descoberta para todo mundo. É muito diferente, é muito específico e a gente está descobrindo essa questão do online. Tem coisas que para a indústria foram muito positivas e que a gente vai incorporar procedimentos, não tenha dúvida. Eles vão se tornar, em certa medida, acredito eu, mais ágeis, mais baratos, mais objetivos para a produção. Mas tem outro lado que está revelando a relevância que a gente tem como produtor ou como, digamos, artistas, de uma lógica que não é a da indústria que só quer resultados imediatistas. Nada vai substituir a sala de cinema ainda. A experiência de uma tela grande não é uma experiência que possa ser reproduzida pelo streaming ou por
outro tipo de tecnologia, porque ela ainda é uma experiência coletiva. Não só pelo tamanho da tela, não só pela o que a tecnologia oferece em questões de imersão do som, não só pela tua relação com o objeto, digamos, do filme. Então, nesse aspecto, segundo, me dá muita esperança. Eu acho que a gente está voltando, e eu assisti ontem a reabertura, o Nani Moretti em pessoa reabrindo o cineminha dele em Roma, recebendo as pessoas, todo mundo de máscara, e ele lá, todo mundo feliz da vida, porque uma mulher disse, eu nem quero saber que filme estava passando, isso me fazia muita falta, porque ela conhece, tem a tradição. Então, o cinema, enquanto atividade coletiva, ele já é uma experiência humana que nos une enquanto espécie, indivíduos, em busca de uma coisa solidária. Então, eu vejo com muita esperança. Eu acho que vai ser muito mais legal no ano que vem, vai ter, assim, todas as questões que a gente vai ter que ver. A indústria com uma cacetada de filme represado para distribuir, todo um movimento grande aí de streamings tomando espaço sem nenhuma regulação e virando, em certa medida, tudo igual Flix, porque assim é consumo, consumo, rápido, rápido, vamos ver o que funciona, o que dá certo, vamos fazer a receita do bolo que vende de maneira eficaz. Isso é muito aborrecido para mim, enfim, e para muitas outras pessoas, eu acho. Então, eu vejo com esperança. Vai ser mais legal. Que bom. Tu falaste agora há pouco sobre a questão do festival, né, do Cinerama, o Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, de ser um festival que está resistindo, né, e principalmente numa região de pouca tradição. Isso que eu queria que falasse. Como é que tu vê a questão do cinema catarinense, né, o cinema sendo feito em Santa Catarina, e como que eventos como esse podem ajudar a promover não só a exibição, mas também a produção, né, a realização nessa região? Cara, esse é um assunto polêmico. Outro dia eu vi uma discussão aí nas redes sobre alguém que reclamou: eu não faço cinema catarinense, pernambucano, cearense, eu faço cinema. Bom, mas quando a gente discute cota de tela, emprego dos colegas, sotaque regional, nossas histórias, a gente precisa tomar uma posição menos, digamos, soberba, ou menos assim, de inspirar musa inspiradora: eu faço um cinema. Eu não tenho o menor pudor e me sinto muito feliz de ser um realizador que faz um cinema que tem um código genético local, de uma história, do lugar onde eu vivo, da minha cultura. Agora, a gente precisa, sim, se inserir num contexto mais amplo, e a gente precisa não só das autoridades ou dos streamers, um pouco mais de abertura, porque tudo é muito focado numa tentativa imediatista de produção de resultados. É uma discussão antiga que envolve aí o termo fora do eixo. Enfim, enquanto não existir estímulo, continuidade, produção, Antônio Cândido dizia que uma obra de arte, uma tradição, ela se forma com a obra, com o artista e com o público. E o cinema catarinense e de vários outros estados, ele ainda são fenômenos. De vez em quando tem um filme como o nosso que vai para o exterior, que vai para um festival, que ganha prêmio, que vai bem nas salas, mas ele não tem uma continuidade. Isso só acontece quando tu tem uma tradição, quando tu tem produções constantes, contínuas, e quando isso tem relevância para um povo, para uma indústria que, no nosso estado, digamos, em termos de economia, nós vivemos ainda no setor primário, secundário. Nosso negócio de economia é metal mecânica, criação de porco, agroindústria. Assim, o nosso papel no que se refere à tecnologia, ao intangível, porque o que vale no cinema hoje não é as máquinas, não é a produção em si, os efeitos, é a qualidade da história. Exato. A gente está muito atrás. Então, se tiver alguém capaz de pensar nesses termos, eu não tenho dúvida que a gente produz assim cinema de excelente qualidade. A gente tem escola, a gente tem profissionais, a gente tem histórias, enfim. E o mundo inteiro está cheio de exemplos. Agora tem lá o case, como se diz, da Austrália, com Film Commission e tal. Mas precisa de uma sociedade que queira
fazer disso um motor econômico e cultural. Senão, a gente vai ficar vendo filme americano, sei lá o quê, às 10 da noite na TV aberta. Enfim. Tens razão, tens razão. Vamos voltar para o Oração do Amor Selvagem. Como é que nos créditos já fica claro, né? E tanto na abertura como no encerramento também, que o filme é inspirado em episódios reais, né? Numa história que teria acontecido. Como tu tomou o primeiro contato com esse ocorrido? Com o Vander, eu era professor dele, ele era meu aluno, um aluno rebelde lá do Paraná. Uhum. E ele me contou, e a gente, digamos, é da mesma região, da mesma área, e tem os mesmos dilemas, os mesmos traumas infantis por conta da colonização, de tudo isso. E aí ele me mostrou a história, eu estimulei ele a escrever, ele já tinha perdido um monte de coisa, ele escreveu, e a gente foi mudando, e o resultado é parecido com o que aconteceu. E isso foi uma decisão minha, porque tem gente viva ainda. A história é muito mais linda e interessante do que aconteceu. Só que tem pessoas vivas que superaram aquilo tudo. E então, por uma questão de respeito, a gente misturou várias questões. E é uma história que poderia ser inspirada em várias outras, porque a todo instante, por conta de religião, as pessoas estão se matando, abusando um do outro, usando poder, e não só no Brasil. Então, eu acho que é uma história que continua super atual. E tem a particularidade que é interior, né? Anos 70, 80, começando as pessoas descobrirem, abrir, assim, hoje em dia ela já seria contada de forma diferente. Hoje em dia já teria tudo muito mais rápido, já teria celular, mensagem, já teria, Sim. entendeu? Mas ela pode ser refeita hoje. Quase toda semana você tem um caso parecido nos jornais, de violência psicológica por conta da religião, de opressão, de fanatismo, de maluquice, seja de católicos, apostólicos romanos, dos crentes, do pessoal do candomblé, os muçulmanos, assim, são opressores internamente, a gente vê naquelas guerras, a gente vê os budistas, enfim, oprimindo muçulmanos. Então, não é uma questão particular, essa é a universalidade da coisa, a ideia de um Deus que em nome dele você pode tudo. Mas me corrija até se eu tiver errado ou se a tua visão for diferente, mas eu tenho a impressão de que, porque eu vi o filme em 2015 e ontem à noite eu revi o filme, tá? E para mim o filme pareceu até mais atual agora, vendo todo esse tempo, isso que eu queria conversar contigo. Porque naquela época, por mais que essas coisas tenham permanecido, esses sentimentos e essas rivalidades, tudo, parecia que, sei lá, 5, 6 anos atrás, havia meio que um constrangimento em expor tais visões que hoje em dia está tudo aberto. As pessoas podem dizer as maiores barbaridades. Exato, exato. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como seria, se tu na época chegou a enfrentar alguma dificuldade, porque uma coisa que me chama a atenção no filme é a coragem de vocês, realizadores, em falar sobre esse filme. Não é um tema recorrente no cinema brasileiro, né? Parece que o cinema brasileiro tem sempre um pé atrás ao tocar em assuntos mais polêmicos. E vocês, uma coisa que eu percebo muito é coragem nesse filme. Se vocês tiveram algum problema, vocês enfrentaram algumas dificuldade ao abordar essa questão, e se tu acha que hoje em dia seria mais difícil ou mais fácil fazer esse filme? Hoje em dia seria mais difícil porque isso está mais naturalizado. Então, naquela época, a gente estava falando de uma história pregressa, que servia como um alerta. Olha, gente, isso aconteceu, mas vamos se ligar que não precisa. Enfim, é só a gente pensar de modo diferente. Hoje, isso está institucionalizado, digamos assim, em certos setores da nossa sociedade, que eu não preciso te dizer quais. Então, cara, eu acho que se torna mais urgente. Eu estou trabalhando num outro projeto sobre o mesmo tema, só que ele aconteceu na Escandinávia há 2 séculos, enfim. Então, eu faria tudo de novo, digamos, mas com uma outra abordagem. E mais
Só que seria mais cruel, mais brutal, mais perverso, mais hipócrita. E por isso menos interessante, porque a gente sempre espera uma coisa menos definitiva, menos decidida, entende? A gente sempre espera que aquela menina encontre a felicidade, de algum modo, em algum momento e depois de tanto tempo, entendeu? Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia tudo é muito impositivo e nós temos coisas nefastas da religião no país que acontecem há mais de 5 séculos, Sim. digamos, continuamente, e elas não se transformam. E só se tornaram mais cretinas e hipócritas. Eu não vou nem falar de João de Deus, não vou nem falar daquele outro padre de Goiás e de vários pastores que são Todo acusados dia de tem assédio. Então, assim, aonde isso vai nos levar, não sei, mas é só obscurantismo, não tenha dúvida. É só fraqueza, obscurantismo, fragilidade, porque a gente está fugindo da nossa responsabilidade enquanto indivíduos, filhos de Deus, no dia a dia. A gente está esperando que venha um anjo e resolva a nossa vida segundo certos princípios, que em geral tem um político que diz que é assim, ou alguém superior que diz que é assim que faz, porque Deuterônimo, versículo não sei o quê, é uma coisa totalmente descontextualizada, entende? Então, eu faria de novo, só que seria outro filme. Seria um filme de gangster, de traficantes de Jesus, seria uma coisa mais punk. Entendi. Chico, uma coisa que me atrai também no filme, e eu queria saber se é uma decisão consciente tua, e como que é para ti resolver isso, porque eu vejo que hoje em dia a gente vê muito, existe, né? Não hoje em dia, mas sempre tem uma corrente, Hollywood tem muito disso, né? Dos filmes serem muito expositivos, né? Se fala muito, se explica muito. Tu vê assim, a pessoa em vez de se ir lá e sentar na cadeira, ela diz, vou sentar na cadeira, e ela vai e senta na cadeira. É muito explicado. E no oração, a gente tem muita coisa que fica subentendida. Tem muita coisa que não precisa ficar explícito na tela, porque o espectador que estiver atento vai captar. O personagem do Chico Dias é isso, né? Um personagem que praticamente é o protagonista e quase não fala o filme todo. A relação daquele pastor com a irmã também é uma coisa que a gente vendo os dois juntos, a gente já entende a natureza daquilo, sem que seja tudo explicado tintim por tintim. Te agrada? Essa é uma coisa que tu busca, um cinema mais sensorial, digamos assim? Nesse filme, sim, são filmes diferentes. Eu procuro e tento. Esse é meu quarto longa, então, assim, não é que eu tentei muito, eu espero fazer outros 20. Mas cada um deles, por diferentes questões, exige um certo tipo de contato. Eu não quero fazer o filme sempre com o mesmo código genético, digamos. Tipo, você vê o James Ivory, tudo meio laranja, sépia, filme do cara. Eu gosto de fazer filmes um diferente do outro. E esse precisava ser assim, entendeu? Porque era uma história muito, muito sensorial. Tem gente, e isso eu não gosto na crítica e no público, que eles são os arautos das fórmulas. Tem gente que diz, o filme tem voz em off, esse exemplo que você deu, então, meu Deus. Então, não teria Orson Welles, porque você vai ver os filmes do Orson Welles, muitos são narrados por causa trechos importantes ou relevantes. Então, tem um monte de gente que tem fórmulas, que pode fazer assim, pode fazer assado, e isso não é bom, isso não é assado. Cada um com a sua poética, cada filme com a sua situação. Eu gosto muito só da imagem, mas a gente é herdeiro de uma cultura, desde 1927, que tem áudio também. E somos filhos de uma cultura, pelo menos cinema narrativo, do enredo, que é a literatura. Então, isso tudo tem muita força. Mesmo as menores palavras, mesmo as menores frases são relevantes. Mas, é claro, tudo que tu puder dizer sem palavras, ótimo. Melhor no cinema da tela grande, presta atenção. Claro. Agora, tu tem uma tela pequena. Hoje, 80 e não sei quantos % das pessoas consomem audiovisual no celular. Imagina a criatura dentro do metrô vendo o teu filme num celularzinho com fone de ouvido, barulho do metrô. Próxima estação.
Sim. Aí, velho, se não vai poder ver o detalhe do plano geral no fundo da tela no lado. E o executivo do streaming, whatever, vai dizer, filho, eu quero vender para as pessoas que vêm no telefone celular, no metrô. Então, esse plano geral contemplativo, Uhum. mentira. Teu nome ainda não é Scorsese, não vou te pagar essa grana para você fazer essa história aqui. Então, você conta essa história do jeito mais ágil, rápido do corte, porque os adolescentes estão lá no Fortnite, que é só tiro, porrada e bomba, entendeu? Muito efeito, muito estímulo, muita adrenalina, muito hormônio, Sim. que é a nossa cultura. Enfim, então, glória a Deus, brincadeira, que a gente pode ainda fazer filmes, entre aspas, autorais, que pode decidir, não ter que ter alguém que, porque paga, imponha certas Sim. coisas, que diga. E acho que é o nosso ouro, cara. Acho que pequenos festivais são esses, é para a gente ver filme diferente, ver embriões, ver gente que erra bastante. Outras possibilidades, né? Estão querendo eliminar o erro da nossa vida, velho. Estão querendo tirar o Darth Vader da história. E daí não vai ter a parte boa. Sim. Entende? Sem a parte ruim, sem a experiência, não vai dar. É, Então, assim, esse contemplar... É porque a gente tinha um equipamento de câmera muito bom, tinha uma lente muito boa, o fotógrafo era bom, é a gente isso. tinha um certo tempo, entendeu? Isso é uma coisa também que eu queria conversar contigo, porque é um filme produção A, né? Tu tem atores consagrados, tu tem a fotografia, a trilha sonora, a gente percebe assim que teve realmente um aparato forte por trás desse filme. E há pouco tempo a gente estava falando sobre o quanto é um cinema formado de exceções, o cinema feito em Santa Catarina, né? Não há uma continuidade, não. Como é que foi levar para lá e conseguir juntar todo esse aparato para realizar o filme? Foi produção A, mas foi um orçamento BBO, bem baixo orçamento, entendeu? Uhum. Ele tinha um orçamento Até como na foi. tela a gente não vê isso. A tela tá. Vamos ver porque a gente teve um coprodutor ótimo da Orbital, Paulo Treges, que tinha uma super câmera com umas lentes fantásticas, porque ele é um amante da foto, Uhum. porque a gente teve uma equipe, maioria eu conhecia, que eu fui professor deles. O elenco se apaixonou pela história, porque é forte, enfim, então resolveu fazer. O Zé Cabaleiro a gente trouxe para cá para a gente estudar a trilha, ele veio, ele saiu com o coral, a gente viu as cenas. Então, só existiu porque a gente criou condições, tipo, filmado perto de Floripa, não longe, é uma cidade pequenininha, mas dá para ir rápido e voltar no mesmo dia. Toda a comunidade achou ótima, entendeu? Receber. Então, a produção foi boa porque a gente criou um contexto de qualidades humanas, a gente não dependeu da grana em si, Uhum. Uhum. entendeu? A gente criou um contexto ótimo. E daí, a comida. Cara, a gente comia, todo mundo engordou na produção, porque era comida ali dos caras, colonial ótima, feliz da vida, eles faziam churrasco, todo mundo amou participar do negócio. E as pessoas são receptivas. E é tipo de coisa que você não consegue, falando em localismo, Camboriú, Santa Catarina. Você não vai em São Paulo fazer um troço desse, as pessoas vão te cobrar. Uhum. Aqui também já vão te cobrar, mais menos. Ela diz, oba, eu quero viver essa experiência diferente, que eu não vivi ainda. Entende? Uhum. Então, é muito melhor você estar num lugar que você tem coisas que podem ser feitas, que você pode construir, do que vai num lugar que está tudo pronto, você vai entrar numa competição absurda. Eu gosto de ser meio outsider, entendeu? Entendi. Para a gente encerrar, o filme foi feito já há mais de 5, 6 anos, mas ele, tu vê, tá agora, entrou dentro da programação dessa edição especial dos 10 anos do festival e está vivo, tem gente descobrindo o filme agora, tudo. O que tu diria para essas pessoas que estão vendo o filme agora, pela primeira vez, estão descobrindo o filme agora, e um filme que vai permanecer vivo ainda por muito tempo, né? Cara, o que eu diria é que continuem esperando filmes e festivais diferentes e pequenos, porque senão vocês vão receber tudo pronto. Hoje em dia, a pessoa não pesquisa mais, não aprofunda, as pessoas copiam e colam, ou é que nem aquilo. Isso já começou a existir a partir dos anos 70, 80 e tal.
mas está pior, porque grandes empresas, grandes corporações, o mercado, a complexidade do capitalismo, a sala de cinema no shopping, tudo te obriga a fazer certas concessões, e daí vira um trabalho chato. Sim. Entendeu? Eu entendo perfeitamente o que é a indústria, a geração de empregos, a necessidade do público, mas tem um dilema que a gente precisa resolver. E os cineastas do Brasil, a crítica a todo mundo, precisa entrar nessa dança. Cinema comercial e cinema de mercado não são excludentes. Não quer dizer que se faz um ou faz outro. Entendeu? Cada um tem poéticas diferentes, mas eles são irmãos gêmeos e ambos podem funcionar, entende? Eu não tenho a menor dúvida, se a gente tivesse mais potencial de lançamento, menos competitividade, um mercado mais amigável. Em Floripa a gente ficou muito tempo em cartaz. Que bom. Lançou em 13 salas, é uma coisa inédita para filmes catarinenses, digamos, do país inteiro. Então, mas tem muito ainda que a gente pode fazer. E no nosso caso aqui, cara, a gente precisa também se abrir. Esse papel do André é importante, porque ele bota a lenha na fogueira, ele chuta o pau da barraca, ele briga com os guetos, e tem muito disso, né? Província tem, claro. Outros lugares já teve, tem muitos grupelhos, entendeu? E assim, ideias de cinema. Só o cinema é aquele que pode ir para o Oscar. Só o cinema é aquele que fala da nossa história. Não é isso. É muito múltiplo, né? É múltiplo. Então, o que eu digo é o seguinte, rapaziada. Acreditem na multiplicidade, na diversidade e nas pessoas que experimentam. Vocês sempre podem ver um filmão do Oscar a qualquer momento. Digita aí em qualquer plataforma que está na mão. Agora, filme diferente, que fale da sua vida, da sua lembrança emotiva do seu território, é poucos. E tem dados econômicos relevantes, se vocês lerem o Nostradamus Report, que é um relatório do pessoal do Gotemburgo, sobre as tendências. Eu vou resumir de uma maneira muito simplória, que é assim, tem tanta oferta de produto, tanto filme de tudo que é tipo, que para eles começarem a ter relevância, os produtos, eles precisam ter relevância local, eles precisam ser bom para sua tia, para o seu cunhado, para sua irmã. A partir daí, alguém vai te dar uma importância, porque senão o povo... Imagina a Amazon, custa o quê? R$20 por mês, menos. Aí você ganha os pacotes grátis da quinquilharia que eles vendem, ganha mais os livros, ganha mais não sei o que de graça. E mais quantos filmes? 150, 200 mil, não sei. Então, quem é que vai ver teu único filme? Está perdido no meio. É relevância, entendeu? Exato. Então, é Chico, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa conversa. É um prazer estar falando sobre esse filme contigo. E espero que a gente, né, se tudo passe logo, a gente possa, né, voltar a reunir pessoas nas salas de cinemas e nos festivais e poder ter esse momento de troca, né, e estimular a nossa curiosidade e ir atrás de novas experiências. Muito obrigado. Obrigado você, cara. Um abraço e bom festival.